Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estarem aí nesta lição hoje, a lição número 10. Obrigado mesmo ao irmão, à irmã. E se você não está inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Seja bem-vindo. Hoje nós estaremos falando sobre o tema A Vitória do Povo de Deus. Se você está aqui a primeira vez, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, grato por poder servir você. Bem, vamos lá, logo na lição aqui, a lição número 10, estamos falando sobre o livro de Esther, né? Esther é o nosso tema do trimestre. O seu textuário está em Esther, capítulo 7, versículo 3, onde nos diz: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Esther 7:3. A verdade aplicada nos diz: a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Com certeza, né, irmãos? Nós temos nossos conhecimentos naturais, os recursos naturais, mas sempre a sabedoria divina, ela é mais completa, mais ampla, perfeita, boa, agradável, né? Nós temos três objetivos hoje: entender que Deus sempre protege os seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa e confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Nosso texto e referências tem Esther, capítulo 7, versículos 4, 5, 6 e 10, ok? Então, você lê aí, eu já vou aqui na lição. Na nossa introdução, disse assim: veremos nesta lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Primeiro tópico: Deus nos garante a vitória. Como sempre, nosso tópico vai se dividir em três subtópicos, né? Confiar ou duvidar, chegou a hora de Deus intervir na história, e Esther delata Amã. O processo da vitória inicia quando nós nos encontramos a nós mesmos e nos rendemos ao Criador. Esse aqui é um pensamento que eu quero colocar para você pensar, tá? Que a vitória na tua vida vai iniciar quando você se conhecer como pessoa, você se encontrar a si mesmo e logo render-se ao Criador, tá? Render-se ao Senhor. Ou, né, render-se ao Senhor e se conhecer a si mesmo, tá? O fato é que você tenha os dois pontos aqui, tanto o se conhecer a si mesmo quanto o se render ao Senhor. Deus nos garante a vitória, então o Senhor sabe os artifícios idealizados contra a sua vida, por isso pode fazer o impossível aos olhos humanos. Como nós falamos da sabedoria divina, eu creio que você deve já ter percebido, né, que Deus ele conhece tudo, ele sabe tudo, como ele é onisciente. Omni é do latim, né? Omni do latim omni, quer dizer tudo ou todo. Então, ciente, que conhece. Então, Deus conhece tudo. Não somente a tua história do passado, mas não somente o que está acontecendo com você agora, no presente, mas também o futuro. E por esta razão, Deus pode trabalhar de uma forma que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Confiar ou duvidar, né? Aí está a questão, tá, irmãos? Confiar ou duvidar é a questão determinante. Por que o crer no Senhor, o confiar é determinante? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele nos disse que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando o autor aos Hebreus está dizendo isto, é porque às vezes
Tem pessoas que querem agradar a Deus de várias formas, tá? Com suas obras, mas o que Deus está requerendo é que creia nele, confie nele. E quando você crê que ele existe, né? Ou você quer se aproximar de Deus, é claro que é uma lógica que você tem que crer que ele existe, que ele é real, tá? Ele é verdadeiro. E também que ele, quando você o procurar, ele vai te galardoar, ele vai te premiar com isso ou por isso, tá? Então, crer ou não crer é determinante. Desde o Jardim do Éden, eu lembro a você, tá? Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva, né, não creram naquilo que o Deus disse. Deus disse: olha, não coma do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, porque tu morre. Eles não creram no que Deus disse, creram no que Satanás disse. Isso lhes privou de viver no paraíso. E sempre será assim, nós perdemos o melhor de Deus quando nós não acreditamos nele. Chegou a hora de Deus intervir na história. O convite da rainha Esther para festejar causou muita felicidade em Amã, uma vez que era um grande prestígio festejar com a família real. Sim, é uma bênção, né? Ah, está com a família real, ok. Só que no meio do banquete, Esther revela que tinha alguém querendo matar ela e seu povo. Eu achei muito interessante a forma como ele, ou ela, aliás, né, a Esther, tá, coloca esta posição, né? Ela coloca, né? Olha, estamos vendidos. Isso está no texto de referência, ok? Diz assim: estamos vendidos, eu, meu povo. Esther 7, versículo 4. Para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Perceba que ela não disse assim: olha, eu sou judia. Ela não se apresenta logo assim. Ela disse: estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir e matar e lançarem a perder. E eu fico pensando aqui, imagina você Esther falando com o rei. Tem alguém que está querendo matar eu e o meu povo. Está o rei e Amã. Tá? Tanto o rei quanto Amã, tá, com certeza começam a pensar, né? Isso é uma probabilidade, né? É 99,9% que eles começam a pensar, mas quem pode querer matar a rainha, né? E neste contexto, né, quem é, afinal de contas, a rainha? De que alguém está querendo matar ela? O que que tem contra ela? E aí, nesse contexto, Esther aponta a Amã. Tá? É aí que Amã percebe, né, que até o momento a Bíblia diz que Esther não tinha contado, né, não tinha contado que ela era judia, não contou a sua origem. Tá? Mas quando ela se coloca como a rainha que está quase sendo morta por alguém, né? Aí o rei, é claro, o rei não olha para a nacionalidade de Esther, está olhando para a sua esposa, a sua rainha. Tá? Essa forma eu acho muito interessante. Tá? Nós aprendemos aqui que uma comunicação eficaz, tá, ela produz mais resultados. Esther, ela está sendo muito prevenida, tá? Ela pesa muito bem as suas palavras e ela coloca que ela, né, e o seu povo estão sofrendo, né, ameaça de morte e talvez alguém vai matar, ok? Então a pergunta talvez na cabeça de Amasa, mas quem é ela que está sofrendo isso, né? Talvez ele pergunta, será que é judia, né? E aí vem realmente a resposta claramente. Esther delata Amã. Denunciar alguém não é tão simples, pois exige valentia e provas. Esther, ela foi muito bem, né? Ela foi bem direcionada por Deus, tá? Bem orientada, ela buscou essa orientação, vocês lembram disso? Ela orou, jejuou, pediu, né, direção de Deus, tá? E ela expõe
de uma forma muito corajosa, muito sábia, a questão. Outra questão também a considerar é que Esther, ela sabe esperar o tempo ideal, tempo, tá? Não basta você ter coragem, não basta você saber o que está fazendo, mas tem que ter o momento ideal. E a intenção. Qual é a intenção? A intenção de Esther não é simplesmente de livrar ela, tá? Mas de revelar em si o perigo de ter alguém com maldade ao lado do rei. Então Esther está se colocando como que, já que, né, ela, né, está correndo esse risco de vida, e essa pessoa é quem? Amã, aquele que fica do lado do rei. Então o rei pode também estar correndo esse risco de alguma forma, porque Amã é uma pessoa mal intencionada ou mal intencionada. Bom, quando parece tudo, quando tudo parece perdido, não está. Em Deus o impossível acontece, o soberano para condenar e absolver, e Deus quebra a presunção do homem. Eu coloquei aí uma imagem, né, de alguém querendo viver seus sonhos, querendo viver a sua vida, né, voar longe, mas está amarrado a uma âncora gigantesca. Tá? Eu quero que você pense, né, o que será que está atrapalhando você, o que está impedindo você de conquistar aquilo que Deus preparou para você. Tá? Nós queremos deixar aqui bem claro, tá, que Deus pode. Né? Imagina você, é como se Deus pegasse uma tesoura e cortasse, tá, essa corda, tá, que te amarra, né, a um limite. Tá bom? Então vamos entender isso durante essa parte, tá, esse tópico. O Senhor muitas vezes trabalha em nossa vida de maneira curiosa. Então, quando nós percebemos Esther, né, toda a história de Esther, todo o processo de Esther, a vida de Esther, imagina que Esther, né, vendo a história dela, lendo na história dela, quem é ela? Né? É uma menina órfã, né? É uma judia órfã, né? Aparentemente, né, ninguém a princípio, tá? É mais uma mulher na sociedade, né? Mais uma menina órfã, uma jovem, né? Mas todo o processo vai acontecendo de uma forma, tá, que ela vai parar no trono. É isto que queremos colocar aqui. Tá? Deus trabalha de uma maneira, tá, que nós não entendemos. É importante nós então perceber que todas as coisas que acontecem em nossa vida podem sim contribuir para o nosso bem. Aliás, devemos aprender a pegar, tá? A olhar para a nossa história e pegar o positivo dessa história, tirar proveito disso. Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele está dizendo, quando eu olho para a história, tá, para aquilo que está escrito, para a história lá atrás, eu tiro proveito disso, eu tiro o ensino disso. E nós também podemos fazer isso com a vida de Esther e com a nossa própria vida. Em Deus o impossível acontece. Esther tinha certeza de que o pior que fosse o momento, nada poderia impedir a intervenção divina. Eu acho muito lindo isso, fantástico, porque realmente, né, nada pode impedir. Né? As promessas apontavam a uma multidão como as estrelas, em Gênesis 26, versículo 4. Tá? E a ameaça apontava o extermínio, né? Veja que são dois polos opostos. Tá? Mas Esther, né, ela tem certeza que Deus cumpre a sua palavra. Tem certeza que mesmo que as circunstâncias são adversas, opostas, tá? Isso não impede que aquilo que Deus disse, né, que a semente de Abraão seria como as estrelas, tá? Não será alguém que vai se intrometer e interferir nessa promessa. Tá? Então, isso aqui é importante. Se você está tendo alguma dificuldade, né, olha para a promessa
tá? E creia que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Soberano para condenar e absolver. Quando falamos que Deus é soberano, por favor, tenha em mente, tá? Apesar da soberania, todavia, tá? A soberania de Deus não é algo arbitrário, tá? A soberania não é algo arbitrária, mas ele age, tá? Com coerência, com a sua justiça pautada em sua palavra. Então Deus não é um soberano, não é um tirano simplesmente. Então, não, eu decidi, vou fazer isso. Não, ele age dentro da sua justiça e sempre em concordância com aquilo que está escrito. Tá? Então, Deus simplesmente ele vai agir dentro desses parâmetros. Deus quebra a presunção do homem. Você lembra, está escrito, né, que a soberba precede a ruína. Então, quando Esther expôs com muito cuidado que o rei estava sendo manipulado por Amã, né, aí o que acontece com Amã? Né? Vai acontecer o que o texto diz. Né? O rei ordena que Amã fosse enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Você vai perceber que nos dois momentos, né, que quando o rei perde o sono e pede para ler as crônicas do rei e se lê que Mardoqueu fez um benefício e não recebeu nada, e ele chama o rei, né, na primeira oportunidade, chama alguém para lhe aconselhar, dizendo: que farei com o homem a quem o coração do rei, cujo coração do rei se agrada? O que Amã pensa? Está escrito, né? Amã disse: de quem o rei se agradará mais do que eu? A soberba. Você percebe aí? Tá? Então, isso levou ele à humilhação. Né? Fez que Amã puxasse, né, o cavalo real e Mardoqueu montado. E também agora, tá? Quando Mardoqueu, aliás, Amã está irado, né, na sua soberba, na sua ira, tá? Ele faz uma forca muito grande. Tá? E o que aconteceu? Ele mesmo vai morrer enforcado nela. A soberba precede a ruína. Tá? Isso é uma lei, é um princípio. Tá? Então Deus está agindo aqui com justiça. Tá? Então eu quero que você perceba isso. Tá? Deus quebra a presunção do homem, mas o próprio homem que procura essa quebra quando procura viver numa vida de soberba. Deus tem seus propósitos, o inimigo não prevalecerá, as promessas de Deus nunca falham, o Senhor cuida do seu povo. Esther 4,14 diz: quem sabe se, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Eu achei muito bonito esse versículo, porque não é aqui uma ordem direta que Mardoqueu está dando a Amã. Tá? E a Mardoqueu está dando a Esther o privilégio de duvidar de sua posição. Né? Não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou ter como entrar na presença do rei, eu posso morrer e tal. Esther colocou isto, né? Mas Mardoqueu, muito sabiamente, faz pensar, faz duvidar dessa sua postura. Ele diz: quem sabe? E quem sabe? Pense um pouquinho. Né? É isso que está dizendo. E eu quero que você pense também agora, neste momento. Quem sabe? Se para tal tempo como este, você, né, chegaste a este lugar onde você está. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este lugar onde você está. Pense um pouco na tua vida, pense um pouco onde você está, em que circunstância você está, as decisões que você tem que tomar. Pense um pouco e quem sabe se você é a pessoa escolhida para mudar a história daqueles que estão em volta de você, de escrever uma nova história neste planeta Terra. Quem sabe se você é a pessoa. Tá? Eu posso dizer com plena confiança, piamente confiando em Deus, que Deus escolheu você com um objetivo, uma razão, uma missão especial. Pense um pouco, quem sabe?
O inimigo não prevalecerá. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança, olha só, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então aqui nós temos uma garantia muito esplêndida. Tá? Toda ferramenta, ou seja, não existe, tá? Não existe arma que vai prosperar, tá? Contra ti. E diz assim, nenhuma palavra, língua está falando assim, nenhuma palavra que alguém levanta em condenação, tá? Vai prevalecer. Porque esta é a herança do Senhor. Talvez você tenha vivido alguma experiência, a semelhança de José, por exemplo, José do Egito, tá? Que se levantaram muitas pessoas na sua história e ele foi parar no fundo do calabouço, tá? Mas não prevaleceu, tá? Eu quero que você perceba isso, não importa, tá? A calúnia que seja, não importa a língua que fale o que fale, nem igual a Amã, né? Falou, né? Preparou tudo, mas não prevaleceu. E o que interessa é isto, que não prevaleça, tá? Pode acontecer o que acontecer, mas não prevalecerá. As promessas de Deus nunca falham. Uma grande confusão se instaurou no meio do povo de Deus por todas as 127 províncias persas. Olha só, tá? Então se declara a morte aos judeus e 127 províncias persas, eles entram em confusão. Mas é interessante que Hebreus 6,17 nos diz assim: mas aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Esse texto se refere ao momento que Deus prometeu a Abraão que a sua descendência, né, ele ia ter filhos e a sua descendência seria como as estrelas do céu ou como a areia da praia. E aqui o texto aos Hebreus nos diz que duas coisas. Primeiro é a promessa. Primeiro, Deus promete: Abraão, você vai ter filhos. Segundo, Deus jura que vai cumprir sua palavra. Então temos duas coisas, tá? Além de Deus ter prometido, ele jura. Então é impossível que Deus minta. Tá? Aqui nós temos uma garantia muito forte. Eu acho muito bonito isso, porque Deus sabe que Abraão em algum momento pode fraquejar, pode duvidar, e Deus jura, tá, que há de cumprir a sua palavra. E sempre, sempre, tá, nós temos esta postura da parte de Deus. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor demonstrou mais uma vez seu cuidado com o povo de Israel. É interessante porque bastou uma mulher com fé, temente e corajosa que se atreveu a orar. Se atreveu a desafiar seus limites, né? A enfrentar seus medos, parar, pensar, tá? Para achar caminhos, meios, soluções. É muito importante que você perceba aqui, não importa, tá, quão grande seja a adversidade, quão difícil seja o problema, a partir do momento que cremos, tá, e que nós temos uma postura, tá, de vencedores, tá, que nós olhamos para aquilo que Deus disse, vendo a vitória, procurando soluções, nós vamos achar. Amém? Muito bem, Deus vos abençoe. Obrigado por você estar aí. Nós chegamos no momento final. Nós entendemos que Deus sempre protege os seus servos. Aprendemos que o auxílio de Deus chega na hora certa e confirmamos o zelo de Deus por seus filhos. Uma boa EBD, um ótimo dia para vocês.